E aí pessoal, vamos para mais uma aula, né? Hoje vamos estudar sobre funções de várias variáveis. Até agora a gente está acostumado a trabalhar com funções do tipo que você passou o seu ensino médio todo estudando, funções do y igual a f de x, onde x é sua variável independente e y sua variável dependente. Então você tem praticamente no seu domínio a reta real, né? E a imagem também é um número real. Hoje a gente vai trabalhar quando o domínio não for apenas uma reta, for um plano, for o próprio espaço, ou tiver 4 dimensões, 5 dimensões, o domínio. A imagem continuará sendo apenas um número. Então, é esse tipo de função que a gente vai definir e estudar aqui, tá bom? Então, vamos lá, diretamente para a aula. Primeiro, vamos começar com a definição, que diz o seguinte: suponha que D seja um conjunto de NUplas, né? De números reais, ou seja, x1, x2, x3, xn, então aqui pode ser um par ordenado, pode ser um tripla, né? Tá certo? Ou 4 dimensões, como eu falei a vocês. Uma função de valores reais, f, em D, é uma regra que associa um único número real, w, igual a f de x1, x2, x3, xn. Como eu acabei de explicar a vocês, o que a gente está estudando aqui, está definindo agora nesse momento, é justamente as funções que agora nós temos mais de uma variável no seu domínio, não apenas o x, apenas um x, como a gente está acostumado a fazer lá no ensino médio. Temos mais de uma variável e a imagem vai ser apenas um número. Então, independente, é uma função com duas variáveis, a imagem qual é? É um número real. Faz a conta entre elas duas, a regra, né? Utiliza lá qual é a regra e ela vai devolver a você um número. Então, devolver sempre um número real. A imagem sempre um número real. Continuando aqui a leitura. A cada elemento em D, né? A cada elemento em D. O conjunto D é o domínio da função. Terno, tripla e por diante. Esse conjunto D é chamado de domínio da função. O conjunto de valores de W assumido por F é a imagem da função, como a gente já vem falando. O símbolo de W é a variável dependente de F. Dizemos que f é uma função de n variáveis independentes, de x1 a xn. Também chamamos o xj, né, de variável de entrada da função e denotamos w como as variáveis de saída da função. Quer ver uma que você está acostumado? Professor, a primeira vez que a gente vai ver no ensino superior, função de variável. Não, né? Você fazia também no ensino médio, só não diziam a vocês que era uma função, mas é uma função. Por exemplo, se você quer calcular o volume de um cilindro, que é π vezes o raio ao quadrado, né? Vezes a altura. O raio ao quadrado vezes a altura. Aqui é nada mais, nada menos do que uma função. Se você pegar um volume, ela é uma função que depende do raio e da altura. Tá certo? E a sua fórmula é essa. π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Lá no ensino médio você fazia cálculo de cilindro, né? Para calcular o volume de um cilindro. Então ela depende exclusivamente de quem? Do raio e da altura. O raio e a altura são variáveis independentes, tá certo? São variáveis independentes. E o resultado é uma variável dependente, porque ela depende do raio, depende da altura para a gente saber qual é o volume, tá certo? Então são funções que vocês faziam lá no ensino médio, só não era dado como função, não diziam a vocês que era uma função. Mas o volume de um cilindro é uma função de duas variáveis, depende do raio, depende da altura. E aí, claro, você pensou, falou de cilindro agora, professor, o do cubo. Não, do cubo é porque é só uma variável, né? O volume do cubo não pode ser porque é só uma variável, não é várias variáveis, só uma, né? Que é o lado ao cubo, né? O volume dele, né? Tá certo? Então, do volume é só uma variável. Mas se você pensar na pirâmide, vai ser. Se você pensar no cone, vai ser. E aí por diante. E aí você pode pensar também em outros casos, outras situações no ensino médio que você pode levar também para esse conceito de função. E aí, o R e o H são chamados variáveis de entrada. Você pensar em matemática computacional, né? Na parte computacional, você está criando um programazinho aí. Então, claro que o seu programa foi feito com o objetivo de construir, de dar o volume, né? Da figura geométrica que ele desejar. Então, claro que o usuário, você vai ter que solicitar o do usuário, quem é o raio e qual é a altura, para que seu programa calcule o volume. Então, variáveis de entrada. Então, entrada, ou seja, o que o usuário vai entrar. E saída é o resultado que você vai exibir para o seu usuário, né? Se você pensar nessa parte de matemática computacional, eu gosto pra caramba, né, disso, você consegue fixar bem, tá bom? Então, o nosso domínio, nesse caso aí, seria os raios e a altura, né? Seria no R2, né? Teria raio e altura aí.
e a imagem é nos reais, ou seja, exibe sempre só um número. Ó, aqui é o exemplo, né? Um esquemazinho, né, para que a gente entenda, né? Ou seja, nós estamos no R2 aplicado na função, tá bom? E a função vai voltar para a gente um número. Então nós temos aqui o domínio R2 e a imagem no R, ou seja, a imagem é sempre um único número, tá bom? Vamos olhar aqui, ó. Esse exemplo aqui diz o seguinte, ó. Vou trabalhar aqui com o domínio e com a imagem, tá bom? Vou pegar meu laserzinho aqui. Vamos lá. Estas funções de duas variáveis, observe as restrições que podem ser aplicadas aos seus domínios, né? Para que seja obtido um valor real na variável dependente. Bom, quando vocês começaram a estudar lá no ensino médio, função, e explicaram a vocês o que era um domínio, e explicaram a vocês o que é uma imagem, a primeira coisa que o professor pediu a vocês é que vocês analisassem os domínios. É importantíssimo, claro, isso é importante. A função ela existe para todos os reais? Não existe? Eram essas perguntas que eram feitas, sei lá. Aqui também é muito importante que você olhe para as suas funções e consiga determinar o que é uma variável dependente, o que é qual é o domínio daquela função e o que não é o domínio. Claro, para isso você tem que saber quem são as variáveis independentes e as variáveis dependentes. Nesse caso aqui, nós temos uma função z igual a raiz quadrada de y menos x ao quadrado. Qual a primeira preocupação que você tem que ter quando está diante de uma raiz? Opa, o que estiver dentro da raiz tem que ser um número maior do que zero, concordam? Então tem que ser um número maior do que zero. Então y menos x ao quadrado, isso aqui tem que ser maior ou igual que zero. Até a raiz quadrada de zero existe. Não existe raiz quadrada de números negativos. Então o que é que ele fez aqui? Ele fez simplesmente passar o x ao quadrado para o outro lado. Então o domínio é sempre esse daqui, ó. Y igual a raiz quadrada de maior do que x ao quadrado, tá certo? Esse aqui é o domínio. Então vai ser o R2 completo? Não. Vai ser somente os pontos onde y é maior do que x ao quadrado. Vou mostrar a vocês no GeoGebra daqui a pouco essa representação aqui, tá bom? Se eu pegar essa segunda função, né? Pegar essa segunda função aqui, yz, né, igual a 1 sobre raiz quadrada, ou 1 sobre xy. Qual a preocupação que eu tenho que ter aqui? O denominador não pode ser zero. Então, o produto entre esses dois números não pode ser zero, tá bom? Não pode ser zero. Bom, eu esqueci de falar da imagem aqui da primeira. Qual é a imagem dela? Pessoal, como eu estou pegando a raiz quadrada do lado positivo, então a minha imagem vai ser sempre todos os números de zero até o infinito positivo, tá bom? A raiz quadrada aqui é de números positivos, tá bom? Vamos lá. Aqui embaixo, como eu disse a vocês, o produto entre eles não pode ser zero, ou seja, x tem que ser um número diferente de zero e y também tem que ser diferente de zero. Qual é a imagem? Pessoal, ela pode assumir qualquer valor, tanto positivo como negativo. Ela só não vai poder assumir exatamente o zero. Por isso que o domínio é de menos infinito a zero, tá certo? Até de zero até o infinito positivo, tá bom? Então, essa daí é a nossa imagem, tá bom? É a nossa imagem. O outro, z igual ao seno de xy. Fácil também, né, pessoal? Para o seno xy, aqui não tem restrição nenhuma. Então, pode ser qualquer número do plano xy. Então, qualquer número que eu colocar em xy aqui serve. Eu consigo fazer o cálculo. E como a função é seno, a minha imagem está restrita. Ela é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Tá bom? Vamos lá. Isso para duas variáveis. Para três variáveis, vamos fazer essa análise aqui, ó. Nós temos de novo uma raiz quadrada. Tá certo? Então, opa, preocupação que tem que ter, os números que estão aqui dentro tem que ser maior ou igual que zero. Mas calma, vamos observar. Esse número está ao quadrado, esse está ao quadrado, esse está ao quadrado. Então, aqui vai ser um número positivo. Qualquer número elevado ao quadrado é positivo. Esse número elevado ao quadrado, positivo. Esse ao quadrado, positivo. Então, soma de três números positivos vai dar sempre positivo. Então, eu posso dizer que o domínio é todo o espaço espaço, né? Porque agora que estou no R3, né, pessoal? Meu domínio é o R3, então três variáveis, x, y, z. Aqui o domínio é todo o plano, porque eu estou no xy, né? Aqui eu estou no espaço, então vai ser todo o espaço. Qual a imagem? Estou de novo trabalhando com a raiz quadrada, vai ser na reta, números a partir do zero, de zero a infinito. Aqui embaixo vai ser w, né? E 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Como a gente já sabe, o que é que não pode acontecer? Esses três termos aqui serem zero, tá bom? Porque como vai dar positivo, 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 jamais eles vão se anular um com o outro aqui, tá bom? Não vão se anular nunca um com o outro. Então vai dar sempre positivo.
Então, a única maneira que aqui daria bronca, né? Ou seja, imagina aí matemática computacional, que esse programa aqui não ia calcular, é se esses três números fossem zero. Porque aí se os três fossem zero, ia ficar 1 sobre zero, que não existe. Então, meu domínio é todo o espaço, desde que x, y e z seja diferente de 0, 0, 0, tá bom? Não seja ali, não esteja na origem. Então, a minha imagem, aqui pessoal, vai só assumir valores positivos, porque 1 é positivo. Aqui embaixo só dá números positivos. Vai dar todos os números positivos, tá bom? E não vai dar zero, claro, porque ele não pode assumir esse valor. Se eu pegar agora, nesse caso aqui, pessoal, xy está fora do ln, então não tem bronca nenhuma. Nem está lá no denominador, nem tem raiz quadrada nela, então xy pode ser qualquer número. Opa, mas eu tenho um logaritmo aqui. E para logaritmo natural ou qualquer outro logaritmo, esse valor aqui tem que ser sempre quem? Maior do que zero. Então, semi-espaço. Agora vai ficar no semi-espaço, porque pode ser qualquer número do plano, mas pegando de z acima, né? Pegando os valores que estejam acima de z, né? Você imaginar aí o x, y, z, vocês estão acima, então é semi-espaço. E aqui pode assumir, claro, qualquer número, a imagem pode ser qualquer número, tanto positivo como negativo. Por causa desse x, y, né? Pode ser qualquer número positivo ou negativo. Então vai de menos infinito até o mais infinito. Ou seja, você pode dizer também aqui que é os reais, tá bom? Definições. Um ponto x0, y0 em uma região ou conjunto, né? Você chama aí de um dos dois. R do plano XY é um ponto interior de R se é o centro de um disco de raio positivo que está inteiramente em R, tá bom? Vamos lá. O que é que ele está querendo falar? O que é um ponto interior? Eu coloquei essa figura aqui para a gente conseguir visualizar. Bom, se eu pegar um ponto qualquer, eu botei esse ponto aí, mas você pode botar um ponto aqui em qualquer lugar aqui, e você consegue traçar um círculo de raio qualquer, e os pontos, né? Um círculo aqui de raio positivo, não vou botar qualquer, não é de raio positivo, e todos os seus pontos estão dentro dessa região R, então eu digo que esse ponto é chamado de ponto interior, tá bom? Então esse aqui é um chamado ponto interior. Mas professor, tem condições de colocar um ponto em algum canto aqui nessa região R e ele ficar fora? Tem. Olha aqui, ó. Um ponto x0 e y0 é um ponto de fronteira de R se todo o disco centrado em x0 e y0 contém ao mesmo tempo pontos que estão em R e fora de R. O ponto de fronteira, propriamente dito, não precisa pertencer a R. Bom, pessoal, vamos lá. Olha aqui agora esse exemplo aqui, ó, essa segunda figura. Então, tem um ponto que está em R, certo? Apesar de dizer que não propriamente não precisa estar, mas aqui esse exemplo exemplifica melhor. Está aqui, ó, bem na fronteira. Se eu traço aqui um círculo de raio positivo, eu vou ter parte do círculo dentro de R e vou ter parte desse círculo fora do meu R. Então, eu digo que ele está aqui na fronteira. Então, qualquer ponto que está aqui, eles são pontos de fronteira, tá bom? Os pontos interiores de uma região, ou seja, todos esses pontos aqui que você pode sair marcando aqui dentro, né, formam o interior da região. Os pontos de fronteira da região formam sua fronteira. Uma região é aberta se consiste inteiramente em pontos interiores. Uma região é fechada se contém todos os seus pontos de fronteira, tá bom? Outra coisa, ponto interior e ponto de fronteira. Se você pegar uma cidade aqui da fronteira, né, vou pegar uma cidade aí do Brasil, na fronteira entre Brasil e algum país, então você vai ter ali algumas situações, ó, se você passar desse ponto aqui, você está no outro país. Se você estiver aqui, Brasil e Paraguai, né? Se atravessar ali a ponte da amizade, você está no Paraguai. Se você voltar, você está no Brasil. Então é por isso que é chamada cidade de fronteira, tá bom? É mais ou menos a mesma ideia daqui. Bom, vamos observar aqui alguns conjuntos. Disco unitário aberto. Então todo ponto é um ponto interior. Então se eu pegar aqui o círculo, x ao quadrado menos y ao quadrado menor que 1, tá bom? Então é esse círculo aqui, viu, ó, pessoal? É esse daqui, porque ele é centrado aqui na origem menor que 1. Se você pegar qualquer ponto dele aqui, ele vai ser um disco unitário aberto, porque ele vai estar sempre no ponto interior. Ah, professor, e se eu pegar aqui na fronteira? Não, na fronteira a fronteira não vai pertencer a esse disco. Por quê? Porque tem que ser menor que 1. Na fronteira é igual a 1, né? Ou seja, no raio bate, né? Então por isso que é chamado de disco unitário aberto. Se eu faço igual a 1, então não tenho essa região de dentro,
tenho somente essa linha, né? É justamente a circunferência da gente. Então, como é que eu chamo ele? Fronteira do disco unitário, né? Tá certo? Fronteira aqui, ó. Então, todos os pontos dele é formado por pontos de fronteira. Só tem essa linha aqui, tá bom? E o disco unitário fechado é quando tem uma região, todos com os pontos aqui do interior, e tenho também aqui os pontos de fronteira, como se eu unisse essas duas figuras aqui em uma só. X ao quadrado mais 1 ao quadrado é menor ou igual que 1. Contém todos os pontos interiores e também os pontos da fronteira, né? Tá certo? Também os pontos da fronteira. Mais uma definição. A aula de hoje é muita definição para que a gente entenda e leve esses conhecimentos lá para frente. Uma região do plano é limitada se está dentro de um círculo de raio fixo. Caso contrário, ela é não limitada. Se você pegar o plano XY, ela é não limitada, tá certo? Se você pegar um triângulo, ela é limitada, tá certo? Uma região do plano triangular, ela é limitada. E se você pegar, sei lá, um triângulo, quadrado, qualquer figura plana, né? Ela é limitada. E se você pegar o plano, por exemplo, ela é não limitada. Se você pegar aí uma semi-reta, ela é não limitada e aí por diante. É bem fácil de definir isso. Ó, descreva o domínio dessa função. Lembra que a gente fez a descrição aqui, algébrica, né? Eu já sei que aqui dentro, né? Aqui dentro, y tem que ser maior do que x ao quadrado. Mas como ficaria isso aqui geometricamente? Eu vou mostrar a vocês aqui no GeoGebra, né? Então eu quero saber como é aquela região, como é que fica aquela região. Eu vou colocar y, tá certo? Maior ou igual, tem aqui, ó, y maior ou igual que x ao quadrado. Então essa aqui é a região de domínio, né, da minha função lá, da função pedida, ó. Essa região pintada é a região do domínio, tá bom? Então tem que ser y sempre maior ou igual, ou seja, dentro da minha parábola aqui, maior ou igual, contendo a parábola. Esse aqui é o domínio da nossa função. Massa, né? Mais uma definição. Conjunto de pontos no plano de uma função f de x, y possui um valor constante f de x, y, é denominado de curva de nível de f. Então, pessoal, se você pegar qualquer função de duas variáveis aqui e iguala ela a uma constante, o que você vai obter é chamado de curva de nível, tá certo? O conjunto de pontos x, y, f de x, y, ou seja, igual a essa constante, né? No espaço para x, y, no domínio de f, é denominado de gráfico de f. O gráfico de f também é conhecido como a superfície z de f de x, y. É o gráfico que a gente já conhece. Então, nessa definição, nós temos duas: curva de nível e gráfico, tá bom? Então, quando você constrói, bota todos os pontos x, y aplicados na sua função, você obtém o gráfico. Se você pegar essa função e igualar a um número, a uma constante, então você tem uma curva de nível, tá bom? Bom, ele pede para representar graficamente e traçar as curvas de níveis, né? F de x, y igual a 0, igual a 51, igual a 75. Eu vou fazer aqui na mão e vamos depois mostrar lá no GeoGebra isso aí como é que fica. Bom, pessoal, você pode fazer aqui o seguinte: 100, a função é 100 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, isso aqui é igual a 0. Portanto, eu posso concluir daqui, fazendo todos os jogos de sinal, que isso aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é igual a 100. O que é que você tem aqui, pessoal? Você tem, basicamente, vou colocar aqui do lado, tá bom? Vamos tentar traçar aqui, não vai ficar bonito, que vale a intenção, né? Depois a gente mostra no GeoGebra de maneira bonita. Então, pessoal, é como se eu tivesse aqui, ficou muito ruim, horrível, triste. Ficou pior do que eu esperava. Uma circunferência, tá bom? De raio 10. Ficou horrível também, mas aí pelo menos você já entende, né? De raio 10. Isso aqui é uma circunferência centrada na origem, a origem aqui, de raio 10. Isso aqui é a curva de nível para f de x, y igual a 0. Se eu fizer agora esta outra, ó, 100 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, isso aqui é igual a 51. Fazendo aqui as contas, nós vamos ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 49. Passo 100 para lá, né? Igual a 49. Então, eu vou ter agora quem? Uma circunferência. Imagina que isso aqui é o redondo. De raio 7.
Se eu fizer agora com 75, vocês já imaginam o que é que vai dar. Menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 75. Isso aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então aqui de novo, agora eu vou ter uma circunferência de raio 5. Tá certo? Então na verdade seriam circunferências que a gente ia ter. Como é que fica isso, professor? Lá no nosso GeoGebra, o seu desenho é horrível, professor. Não é desenhando o seu é horrível. Então mostra a gente aí no GeoGebra. Vou mostrar, só que agora nós vamos para o R3. Tá bom? Dá para fazer aqui no R2 também, claro, evidentemente, né? Vamos fazer aqui no R2 para mostrar. Vou apagar aqui, tá bom? E aqui vai ficar o seguinte, ó. Você vai colocar aqui as equações que você encontrou. X ao quadrado mais y ao quadrado. Isso daqui igual a 100, foi o primeiro, né? Ó. Tá bom? Vamos lá, vamos enquadrar aqui. Mostra aqui, ó. Aí vai ser a nossa circunferência, entrar na origem, raio 10. Vocês estão vendo aqui, né? Raio 10. Tá bom? Vamos lá, vamos para a segunda. A segunda foi x ao quadrado. X ao quadrado mais, né? Mais y ao quadrado igual a 49. 49. Tá aqui, ó, nossa segunda. Essa menorzinha agora de raio 7. E por último, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Então, você tem aí as suas curvas de nível, tá bom? Ó, suas curvas de nível. Professor, aí, claro, na nossa questão, ela só pediu essas 3 curvas de nível, então você vai lá e colocou aí as 3 curvas de nível, são circunferências, né? São circunferências aí todas centradas na origem. Vamos lá, mas se for outra figura, vamos ver aqui se eu coloquei aqui. Vamos a uma nova definição, né? O conjunto de pontos x, y, z no espaço, onde uma função de 3 variáveis independentes tem um valor constante igual a c, é chamado superfície de nível de f, tá bom? Então nós temos curva de nível quando nós estamos no R2, e aqui nós estamos chamando de superfície de nível. Presta bem atenção à diferença, ó. Aqui a gente tinha curva de nível, quando era 2 variáveis. Agora a gente tem superfície de nível, tá bom? 3 variáveis. Ó, descreva a superfície de nível desta daqui, ó. Vamos fazer também já direto essa daí no nosso GeoGebra, tá bom? No nosso GeoGebra. Agora eu estou no R3 lá. Eu estou no R3. Aqui a gente vai colocar no GeoGebra agora 3D, né? Que agora o domínio é 3D. Então nós podemos aqui escrever da seguinte forma. Então vai ficar x, em primeiro lugar, como construir nosso controle deslizante aqui, A, vamos botar aqui para ele variar entre 0 e 10, né? Tá bom? Entre 0 e 10. Tem que ser números acima de 0, né? Eu vou deixar no 0. 0 é um ponto, vai ser só um ponto, né? Quando for 0. E aí vamos colocar aqui até 10, raio 10. Pode ser maior do que isso, tá bom? Aqui eu estou fazendo apenas para mostrar a vocês. Então ficaria o seguinte, pessoal, lá é quem? X ao quadrado, era a raiz quadrada disso, né? Mas eu falo já aqui a vocês, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, isso aqui igual, vai ser, não era a raiz quadrada? Vai ser igual ao a ao quadrado, como se fosse elevado ao quadrado a constante, né? Constante aí igual ao quadrado. Então, as curvas de nível, né? As superfícies de nível, né? Nós estamos no R3, e aí por isso que chama-se superfície, já estão vendo a figura que fica. Quando for 0, ele é um ponto, lá, né? Vai ser apenas um ponto lá. E aí, quando for ele variar, vai ser esferas maiores, né, pessoal? São as esferas, quando ele está subindo aí, né? Ó, ele vai dominar aí, porque eu botei até 10, né? Vai ficar maior do que a minha tela, tá bom? Ó, deixa eu diminuir aqui, ó. Vai ficar maior do que a minha tela, tudo vermelho aí, porque ela tá crescendo, né? Tá certo?
Ela está crescendo aí, ó. Mas aí vocês estão vendo que seria uma esfera, né? Cada vez que eu igualar, a minha superfície de nível seria justamente essas esferas aí, tá bom? Quanto maior a constante, maior vai ser a esfera. Voltar ao nosso quadro. No nosso quadro aqui nós temos o seguinte. Então nós temos ainda uma definição interessante, que é importante que você consiga fazer a diferenciação entre curva de contorno e curva de nível. Então, curva de controle, pessoal, é quando nós temos exatamente o contorno aqui, né? Ou seja, quando a minha superfície, essa minha curva de nível, encontra uma superfície. Então, eu chamo de curva de contorno. Quando ela está lá no seu domínio, eu chamo de curva de nível, tá bom? Aqui, curva de nível. Aqui, encontrou uma superfície, no caso, esse paraboloide aqui, né? Tá certo? Então, eu chamo de curva de contorno. Massa? A gente tem outros exemplos aí, né, ó, para colocar lá e encontrar suas curvas de níveis, tá bom? Podemos colocar aqui e encontrar aqui outras curvas de nível. Vamos lá, vamos fazer assim. Vamos fazer de cada região dessa. Você vai para cá, traça aqui, exibe o rastro dela. Você tem aí a foto das suas curvas de nível, tá bom? Na próxima aqui vai ser o seguinte, ó, x, y exponencial de y ao quadrado. E é menos esse y aí, é menos ele. Menos y ao quadrado. Isso aqui nós vamos colocar igual a constante a. Beleza? Ela se desenha aqui em números diferentes. Ó. Se você colocar aqui configurar, né? Exibir rastro. Exibindo aí, ó. Vou fazer aqui, pessoal, a do seno de x, seno de x mais 2 vezes seno de y. Isso aqui igual a constante a. Certo? Vamos diminuir nosso zoom aqui. Tá bom? Vamos exibir o rastro aqui. Eu deixei lá normalmente, né? Entre menos 5 e 5, né? Mas você pode, claro, adaptar ali para ver como é que ficaria. Aí está a nossas curvas de níveis, ficaria desse formato aí. Ó. Então, pessoal, vocês estão vendo agora aqui, né? Na figura melhor, né? Que nós obtivemos justamente essas curvas de nível quando você fez ali a sua análise. Claro que cada um aqui tirou uma foto num certo momento, tá certo? Vamos aqui agora para mais uma definição. Um ponto x0, y0 em uma região R no espaço é um ponto interior de R se é o centro esfera de uma esfera sólida inteiramente em R. Claro, né, pessoal? Quando eu estava no plano, ele tem que ser o centro de uma circunferência. Agora, claro, ele tem que ser o centro de uma esfera, está no espaço, né? Se a esfera que contém ele é o centro, está totalmente dentro dessa região, então eu digo que ele é um ponto interior. Se ele não está, tem parte da esfera está dentro e parte está fora, eu vou chamar de ponto de fronteira, tá certo? O interior é formado por todas as regiões, por todos os pontos do interior de R, certo? E a fronteira de R é pelos todos os pontos da fronteira. Uma região é aberta e consiste inteiramente somente dos pontos interior. E uma região é fechada se ela contém toda a sua fronteira. Tá bom? Resumo é isso aí. E assim acaba nossas definições. Tá bom, pessoal? E assim acaba nossas definições. Tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.